Deputada, na sua opinião, o que significou de fato a instituição do voto das mulheres e quais os desafios ainda é colocado nessa questão? A instituição do voto foi uma luta histórica das mulheres, né? E foi uma luta que passou por diversas etapas, porque a princípio as mulheres não eram todas as mulheres que poderiam votar, né? Eram ainda reduzido a mulheres casadas, a mulheres que tivessem condição financeira, né? Inclusive, esse processo deixou de fora por um tempo as mulheres negras, por exemplo, né? Então, nós temos que reconhecer que foi um processo de muitas etapas para que a gente chegasse até hoje, e hoje nós mulheres somos maioria do eleitorado, né? Somos nós a maioria das que votam, mas infelizmente dentro dos espaços institucionais, dos parlamentos, nós mulheres ainda somos minoria. Então tem alguma coisa errada, né? A gente pode votar, mas ainda somos poucas eleitas. Então eu acredito que é importante, quando a gente fala, né, sobre o significado da instituição do voto das mulheres, a gente precisa também falar da importância de continuar buscando ocupar esses espaços, porque a gente não quer ser minoria no espaço de decisão. A gente quer poder decidir sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida, sobre os projetos e políticas públicas voltadas para as mulheres. Por isso que não é um processo que se findou, né? Não é um processo que ficou para o passado. É um processo de luta contínua e que nós temos que estar vigilantes, porque no momento que nós vivemos hoje de um governo que é machista, que é antipovo e que não representa as mulheres, nós podemos, a qualquer momento, ter ataques aos direitos das mulheres. Então, por isso que nós temos que seguir nessa luta, ocupando os espaços da política e combatendo qualquer forma de opressão. O que a gente pode observar especificamente na evolução da participação feminina na política? E em uma perspectiva mais ampla, o que é possível perceber de melhoria em relação aos direitos das mulheres? Então, nós vivemos um processo de lutas diárias, né, enquanto mulheres. E se a gente já analisa aqui, né, como nós conseguimos conquistas, além da conquista do voto, né, hoje nós temos, por exemplo, cotas para que as mulheres sejam candidatas, né, obrigatório que tenha no mínimo 30% de um gênero nas candidaturas de mulheres. Isso também é uma conquista, né? Porque até então, antes disso, os partidos não se preocupavam, né, em ter esse mínimo de candidatas mulheres, com reserva de recursos para suas campanhas, com reserva de tempo de TV, né? Então, isso já é uma etapa importante. Eu poderia citar que, nesse momento, por exemplo, que nós vivemos de pandemia, aprovamos projetos voltados para as mulheres, como um projeto que colocou, que exigiu que o serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência seguisse como serviço essencial na pandemia. Porque no início da pandemia, várias mulheres questionavam porque as delegacias das mulheres estavam fechadas, por exemplo. E que foi graças às mulheres parlamentares que apresentaram o projeto e aprovaram na Câmara que os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, o combate à violência doméstica, passaram a ser, a funcionar, né? E isso é algo tão básico, né? A gente pensa assim, nossa, isso aqui é algo básico que deveria acontecer. Mas se não fossem as mulheres pensando e legislando, não iria ser efetivado. A própria Lei Maria da Penha, que foi uma pressão internacional sobre o Brasil, para que o Brasil tivesse uma legislação que protegesse, né, e que amparasse as mulheres vítimas de violência doméstica, também é uma conquista histórica das mulheres. A lei do feminicídio, que é mais recente, que é de 2015, também é uma conquista das mulheres, com grande protagonismo de mulheres. Então, não tem como a gente pensar hoje sobre a defesa das mulheres e a garantia de políticas públicas para as mulheres
sem relacionar diretamente ao protagonismo das mulheres, sejam elas parlamentares, como eu, sejam elas ativistas e militantes dos movimentos feministas. Então, nós temos que sempre valorizar essa luta e apoiar, inclusive, os próprios homens têm que ser aliados à luta das mulheres, né? Eles têm que ser pró-feministas, têm que estar sempre buscando apoiar as mulheres e entender que o problema que nós vivemos hoje do machismo, do patriarcado, não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade como um todo. Então, nós temos que seguir buscando essa evolução da participação da mulher na política, que, de um tempo para cá, vem crescendo, mas vem crescendo de uma forma muito sutil. Como eu falei, temos a garantia ali de reserva de vagas para as candidaturas, de tempo de TV, de reserva de recurso, mas que isso não é suficiente, porque a maioria ainda que está sendo eleita são os homens. Então, a gente precisa sempre estar buscando formas de atuação para que as mulheres possam, de fato, acessar esse lugar da política institucional e de decisão, porque sem as mulheres decidindo, vai ser difícil fazer um mundo que valorize e que respeite as mulheres.